Então, hoje são 5 de setembro, é a nossa 27ª reunião, e a gente vai hoje para uma parte que é início do texto ainda, do Apócrifo de João, mas é a descrição do ambiente onde isso estaria acontecendo. Lembrando, como a gente viu na reunião passada, que há autores que consideram que o texto, que essa parte bem inicial, em que há um relato sobre uma presença de Jesus frente a João. E aquela parte final, onde há a despedida, poderiam ter sido simplesmente acrescentadas a um texto que já existia, contextualizando essa possibilidade. Então, eu não tenho certeza de nada, mas é compreendido como sendo o apócrifo de João, né? Atribuindo a ele a autoria deste material. Em termos de contexto do próprio João, dá para aceitar dessa forma. No entanto, não tem garantia de que efetivamente tenha sido assim, ou que, não, ou que seja um texto posteriormente atribuído a, colocando esse contexto cristão, né, porque o texto é altamente setiano, gnosticismo setiano, colocando esse texto cristão no início e no final. Então, eu vou ler as passagens, a passagem o início do Apócrifo de João, ao qual nós iremos nos referir hoje, relembrando um pouco do que a gente já viu. Começa assim, começa não, o título do texto Apócrifo de João está lá no final do livro, né? Mas no Brasil a gente costuma colocar o título no começo. Então, o Apócrifo de João, os ensinamentos do Senhor e a revelação dos mistérios, as coisas ocultas no silêncio que ele ensinou ao seu discípulo João. Os subtítulos que aparecem foram dados pela tradutora, pela Alaia Duros, e são para facilitar a nossa leitura colocando os contextos. Tá? Lembrando que essa tradução ela fez a partir do conjunto dos 4 apócrifos, as 4 cópias em cópita que tem, e de 4 diferentes autores, são 5 na verdade, não, um ao espanhol e 5 ao inglês. Um dia, quando João, o irmão de Tiago, que são filhos de Zebedeu, foi ao templo, ocorreu que um fariseu chamado Arimânio se aproximou e perguntou a ele, a João: Onde está teu mestre, aquele a quem seguias? E eu respondi: Ele retornou para o lugar de onde veio. O fariseu me disse: Então, esse Nazareno te enganou. Ele encheu os teus ouvidos com mentiras e tapou teus olhos. Ele te fez afastar-te da tradição de teus ancestrais. Quando eu, João, ouvi tais coisas, afastei-me do templo e fui para uma montanha isolada. Eu estava em sofrimento e me perguntei: como foi o Salvador escolhido? Por que ele foi enviado ao mundo por seu Pai? Quem é o Pai que o enviou? A qual tipo de eon, de dimensão, de espaço-tempo, de etapa, né? A qual tipo de eon nós iremos? E por que ele nos ensinou que esse eon para o qual iremos é modelado de acordo com o eon incorruptível, mas não nos falou sobre que tipo de eon é esse? Enquanto eu pensava sobre essas coisas, eu vi os céus se abrindo e toda a criação acima se iluminou. As bases do mundo estremeceram e senti medo. Então vi, através da luz, que alguém estava à minha frente. Sua aparência era mutável, parecia muito jovem e, ao mesmo tempo, mais velho. Não que houvesse várias figuras ante mim, mas uma figura com muitas formas na luz. Essas imagens eram visíveis uma através da outra, e eram 3. A imagem disse a mim: João, João, por que estás em dúvida? Por que tens medo?
Não estás me reconhecendo? Não temas, estou sempre contigo. Sou o Pai, a Mãe e o Filho. Sou incorruptível e imaculado. Vim te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, de modo que possas compreender sobre as coisas que são visíveis e invisíveis. E te ensinarei sobre a inabalável raça do homem perfeito. Então, levanta tua cabeça e escuta o que te direi hoje, e depois ensina a teus amigos espirituais, os da inabalável raça do homem perfeito. Perguntei se eu poderia compreender isso, e ele disse. Agora ele vai começar a falar do Uno, da mônada, do Espírito invisível, do do Deus que é Pai de tudo, que é o inatingível, inominável. E eu vou parar aqui, porque esse já é o tema da nossa próxima reunião. Só aqui a gente tem várias coisinhas para conversar. Então, vou abrir meus slides para a gente poder começar a conversa. Certo? Estou abrindo. Muito bem. Essa parte mais inicial do texto, ela talvez seja mais conhecida nossa. Provavelmente, todos nós aqui já temos algum contato com a tradição, com as tradições que falam acerca do Uno, né? Do espírito invisível. São alguns termos que a gente até que tem ouvido. Então, mais para frente, o apócrifo começa a ficar um pouco mais denso, com principalmente um vocabulário técnico mais complexo, que talvez demande da gente uma atenção mais minuciosa a esses detalhes. Então, hoje é a nossa 27ª reunião. Página 194 a 199. E essa foi o último slide da nossa reunião passada, em que estava fazendo uma introdução exatamente ao texto, né? E a Laia, que é a tradutora e comentarista, né? Colocou algumas questões, traz algumas questões acerca do texto, dessas passagens iniciais, exatamente para nos chamar a atenção de como esse texto pode se conectar com outros textos também bem conhecidos. E hoje, então, nós vamos para a visão de João. O, o, o comentário da Laia começa destacando que João está abalado por aquela experiência que ele teve do assassinato de seu mestre, por ter presenciado toda aquela violência e por ter ficado confuso em relação a tudo aquilo, e as dúvidas, então, que lhe surgem à mente, né? E eu coloquei aqui, para a Laia também coloca lá, mas para lembrá-los, que quando a gente leu a Cruz de Luz, a gente leu exatamente sobre isso. João questionando a Jesus o que aconteceu. E Jesus descreve, segundo o texto, da forma como a gente o tem, no texto A Cruz de Luz, que é um poema praticamente, né? A continuação do hino de Jesus, é colocado como uma continuação ao hino de Jesus. Jesus descreve que aquela cruz era uma cruz de luz e que não era ele, que ele não estava ali sofrendo aquilo, mas que realmente houve um corte no processo como um todo, né? E, certamente, como comenta a Laia, todo essas, essa, esses sentimentos que João tem estão apoiados num acontecimento real, alguma coisa que efetivamente aconteceu. Se aconteceu como a gente conhece pelos filmes e historietas, essa é outra questão. Geralmente, na tradição gnóstica, a gente vai ver mais o sentido do que era comum aquele ambiente, de que Jesus
e alguns discípulos foram emboscados, e nessa emboscada ele é apedrejado, fica desacordado e é amarrado numa árvore, amarrado como se fosse crucificado assim na árvore, né? E aí toda essa imagem da cruz. E nos textos gnósticos, essa ideia da cruz como um símbolo do Logos que penetra a matéria, se apoia no solo, se apoia no mundo, no material, e toca ao mesmo tempo os céus, e a sua barra horizontal conecta todos os seres e todas as manifestações de todos os ambientes, de todos os espaços, então, que gera essa linha horizontal com a linha vertical, e o centro é a cruz, o centro é a rosa na cruz, né? O centro é o ponto focal que dá toda essa energia, que faz de alguém um homem desperto. Espera aí que o texto não está andando. João, no texto, em sofrimento, é confrontado por aqueles que representam a ortodoxia, da qual ele se afastou. Então, a Laia refere o Stephen Davis, que comenta, porque se aproxima o Arimanius, né, e pergunta a ele, cadê o teu líder, né? Sumiu? O que aconteceu, né? E aí o Stephen Davis é, levanta a hipótese de que Arimanius não é um nome comum, não é um nome comum na Bíblia, nem em fontes judaicas, e provavelmente pode ser um título, um nome atribuído a alguém, simbolicamente, se referindo a alguém que teria sua fonte, sua proveniência de tradição zoroastriana, exatamente porque entre os zoroastrianos, né, que é a religião persa, existia a ideia da disputa, da guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas, isso não é novo, né? Então, o Deus bom, que é a Ahura Mazda, e a força do mal, que é Ahriman. Então, Arimanos poderia ser simbolicamente falando que alguém que é do lado do mal, né, que representaria a força do mal, que é Ahriman, na tradição zoroastriana, questionando e colocando em dúvida, trazendo dúvidas ao João, né? Ahriman tem várias formas de escrever, de transliterar, na verdade, aparece nos textos semelhante a Yaldabaoth, como o Senhor das Trevas, aquele que cega os homens que estão em busca do verdadeiro, e usa como métodos para corromper os humanos, enganar, afastá-los do verdadeiro caminho, fortalecer aspectos negativos, colocar em dúvida, né? Contrapô-lo aos seus antepassados, às suas tradições prévias, contrapor aquele homem que está ali envolvido com essa tradição, colocando dúvidas sobre a sua tradição, contrapondo o que ele está fazendo em relação ao que faziam seus antepassados, né? E esses são alguns dos métodos que estão sendo representados nesse diálogo em que Arimânios pergunta a João, e cadê ele, né? Arimã pode representar o lado sombrio da alma, ou seja, o lado sombrio da alma de João se manifestando para colocar o João em dúvida. E por isso a ideia, né, nos remete a pensar que são os arcontes, por orientação ou com a força de Aldabol como seu líder, instigando a dúvida em João, tentando afastá-lo do caminho da gnose. João, então, aflito, se utiliza daquelas ferramentas que supostamente, muito provavelmente, ele aprendeu com o seu mestre e recolhe-se sozinho para uma meditação, para uma reflexão, para refletir, repensar sobre o acontecido. Então, ele se recolhe à montanha. E isso nos remete ao Monte das Oliveiras, que é mais uma montanha, mais um monte, né? E há um sentido simbólico nessa imagem de subir ao Monte das Oliveiras. Então, não é o simples imaginar Jesus debaixo de uma árvore falando aos discípulos sentados, né? E ela descreve isso porque é aquelas imagens que aparecem nos filmes, né? E a gente automaticamente se reporta a tais imagens, né? A vista da cidade atrás, tal.
Mas montanha é um lugar elevado. Das entranhas da terra sobe esse lugar. Então, ele sai do material e cresce, e aumenta, e fica mais destacado. E é possível, portanto, pensando dessa forma, subir à montanha sem haver uma montanha. Com essa ideia simbólica de subir a montanha para ficar mais próximo dos céus, né? Em sentido de meditação. Então, a Laia traz alguns exemplos. Em Lucas 22, versículos 45 e 46, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar, pois estava aflito. E quando se levantou da oração, encontrou os discípulos, aspas, dormindo e dominados pela tristeza. E ele pergunta, segundo o texto bíblico, por que estão dormindo? E eu perguntaria, por que estão embriagados, né? Por que estão mortos? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação, para que não se deixem levar pelas forças que estão dentro de vocês, que são vocês, e que estão em torno de todos. E que aí vai a força da nossa alma em não se envolver com os aspectos arimânicos e mais com os de Ahura Mazda, se a gente usar a tradição de Zoroastro como referência. Também em Mateus 24, versículos 3 a 5, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos, em particular, questionam. Porque Jesus vem falando das coisas que aconteceriam e os sinais que viriam, né? Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua presença? E Jesus responde: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naquela época ele ficou preocupado com isso. E isso é o que acontece hoje. Quantos, eu quero no final hoje a gente conversar um pouco disso. Quantos, incluindo o Império Romano, se apropriaram do nome de Jesus como um ser humano muito poderoso, presente entre todos aqueles, um homem que arrastava multidões, um homem que demonstrava ter a verdadeira força, e não podendo lutar contra ele, o encamparam no seu próprio ensinamento, né? Criando uma instituição que os representasse, utilizando Jesus como fonte das histórias que eles contam, né? Também em Mateus, um pouquinho mais adiante, em 26, verso 30, diz: depois do canto dos salmos, eles, os discípulos, dirigiram-se ao Monte das Oliveiras. Será que após, pergunta a Laia, invocações e cânticos iniciais, eles se elevam ao monte? Ou seja, será que aquele talvez fosse um canto teúrgico? Talvez fosse uma meditação guiada? E isso os levou ao Monte das Oliveiras como um templo celestial? Eles puderam entrar no templo celestial, visto que foram elevados por aquela prática, por aquela reflexão, por aquela meditação, por aquela postura, e um templo celestial onde não há tempo cronológico e onde as instruções mais possíveis são mais profundas, são possíveis. Então, não teria esse verso, talvez, este sentido, e aí ela vai seguir nessa discussão. A imagem de uma montanha como um local de recolhimento e instrução é bem conhecida. A gente vê essa imagem em muitas tradições e é uma imagem que é claro, eu estou envolvida no simbólico disso dentro da nossa própria tradição, né? Mas é uma imagem que facilmente nos remete a subir aos céus, elevar-se, ficar mais leve, encontrar o silêncio, né? A montanha facilmente pode representar isso. Está me coçando alguma coisa aqui. Então, o Monte das Oliveiras é o local onde ocorre um dos diálogos mais profundos e longos de toda a descoberta dita gnóstica. O que ela está dizendo com isso? O Monte das Oliveiras aparece em várias passagens no Novo Testamento
e também aparece em alguns textos apócrifos. Especificamente, ela aqui está falando de quando aparece isso no texto Pistis Sophia. Lembrando, Pistis Sophia é o texto que está presente no Códice de Asquio, né, que é um daqueles textos, um daqueles conjuntos de textos ditos gnósticos que foram descobertos, no caso esse foi em 1788 ou alguma coisa assim, é final do século XVIII, né? E nesse momento, como em outros, Jesus aparece em uma veste de luz após a sua morte, e o ensinamento que ele transmite se assemelha bastante aos ensinamentos que estão no Apócrifo de João. Por isso ela traz isso para cá. Essa veste que Jesus aparece, eu não sei se vocês já leram, Pi Sofia, mas está no primeiro livro, como a gente tem na tradução do Raul. Essa veste está no primeiro e no segundo. Os ensinamentos estão mais no segundo, e no primeiro livro está mais a descrição daquele momento e a explicação que ele dá sobre o que ele está fazendo, né? Essa veste pode ser a tal veste de glória, como tem no hino do Bardesanes ou o hino do Tomé, que a gente publicou nesse livro aqui, né? Que é o hino da veste de glória ou o hino da pérola, ou tem mais um nome que ele também recebe, que eu esqueci agora. E fica clara a ideia de que apenas aquele que retorna à casa do Pai pode receber tais vestes. Na tradição budista, a gente também vai ver isso. Com outras palavras, obviamente, né? Então, pelas passagens, segundo a Laia, podemos entender que o Monte das Oliveiras é uma, aspas, região, não é um locus físico, poderia não ser um locus físico, no caminho que fica entre as regiões do mistério e o locus onde estão os discípulos. Por quê? Porque seria uma forma de passagem. Subir ao Monte das Oliveiras é uma forma de se aproximar do reino dos céus, do reino do Pai, da casa, né? De volta à casa do Pai. Então, ela cita a passagem. E Jesus continuou mais uma vez dizendo, depois disso, Jesus comentando em Sofia, no início do livro 2. Depois disso, enquanto eu estava no mundo dos homens, sentado no caminho, isto é, na região que é o Monte das Oliveiras, antes de minha veste ser-me enviada, a qual eu havia depositado no 24º mistério do interior, e aí segue o texto. O texto é extremamente complexo aqui, mas ele está colocando o que é, nessa passagem, assim está descrito, o que seria o Monte das Oliveiras. É aquela região, aquele espaço entre aspas aqui, que é o caminho onde ele estava sentado, à espera de receber a sua veste. Ele já estava a meio do caminho, vamos dizer assim. No meio do caminho, ele aguardou receber a sua veste, porque ele só poderia adentrar o reino dos céus se ele estivesse adequadamente vestido. E lembram do simbolismo todo. Para receber a sua veste, é necessário que você esteja desnudo. Então, primeiro, como está no hino da veste glória no livro do Bardesanes também, primeiro você tem que retirar as suas vestes imundas, que vieram do Egito, ou seja, da terra mais densa, que não tem nada a ver com o Egito físico, né? Para então, estando despido e tornado criança, você pode receber a sua veste de glória que foi tecida de acordo com todas as suas ações no mundo. Que a tessitura dessa veste é feita pelas ações, e ações aqui no nível físico, verbal e mental, né, principalmente mental, que vai construindo a veste para que ela fique exatamente na estatura, no tamanho, na medida daquele buscador. Cada um tem a sua única veste. Possivelmente, então, volta a Laia dizendo, João
recolheu-se a uma vivência meditativa, a um estado de meditação, buscou um estado de meditação, um estado de silêncio, um estado de contemplação, para mais profundamente compreender o que talvez estivesse de fato acontecendo, e o que aconteceu e o que ele viveu, buscando respostas para essas questões que o angustiavam, né? E ele tem, então, uma visão, uma imagem da Imago Templi, do templo imaginal, que não é físico, né? Essa imagem aqui, ela vai usar o Corbin, Henri Corbin, que usa essa expressão, que é da tradição sufi, né? Sua percepção, a de João, fica alterada e ele vê os céus se abrindo, ou seja, ele muda de estágio e vê, percebe, isso tudo é simbólico, os céus se abrindo, ou seja, ele tem a possibilidade de ver o alto. Sente o estremecer das bases do mundo e vislumbra a criação iluminada acima. Diz o Henri Corbin, esqueci de anotar aqui o nome do livro, mas é o que fala sobre a Imago Templo. Ao contrário dos filósofos modernos, diz Corbin, os teósofos visionários sempre têm alguém, um mensageiro pessoal, que vem para lhes dar instruções e ser seu guia. Ele está fazendo uma crítica aos filósofos modernos, muito presos à materialidade. Os teósofos que ele fala aqui é o uso da palavra teósofo não vinculado à sociedade teosófica, mas vinculado à ideia do que significa ser teósofo, né? Que é aquele que busca, né, a verdadeira sabedoria, né? A teosofia, a sabedoria divina. E que esses sempre tiveram, né, um mensageiro especial, um ser que é o seu guia. E de onde ele vem? Pergunta o Corbin. E aí ele cita, fazendo uma composição, mostrando a tradição ismaelita, na verdade, né, a tradição sufi, a tradição muçulmana, comparando com a tradição do judaísmo aqui. No famoso recital de Hayy ibn Yaqzan, composto por Avicena, né? O mensageiro, Avicena, o grande sufi, o mensageiro, o anjo, ao ser perguntado pelo visionário de onde ele, mensageiro, vem, responde: eu venho do templo. Em alguma outra tradição, poderia ser: eu venho da casa do pai. Em alguma outra tradição, poderia ser: eu venho da casa do pai, é do castelo, né? Ou, para ser mais preciso, o que ele diz é de Bait al-Maqdis. Eu não sei árabe para traduzir. Este último termo, que é o equivalente literal em árabe da expressão hebraica Beth HaMikdash, significa, com certeza, a casa sacrossanta, o espaço interior, o Santus Sanctorum. Mas, como sabemos, o símbolo da morada é comumente usado para denotar o templo interior, a morada interior, a casa, né? São símbolos diferentes utilizados muitas vezes com esses mesmos sentidos. Pergunta a Laia: é o relato de uma experiência mística, espiritual? Será que é isso que João está relatando? João vê uma figura na luz, Jesus, representando o Cristo, em um corpo luminoso que possuía três formas ao mesmo tempo. Seria isso
Poderia ser isso uma referência ao Cristo metafísico? E aí ela vai comentar um pouco sobre isso. No texto, encontramos 3 Cristos. Não que sejam 3, mas de 3 formas diferentes no apócrifo de João, Cristo será referido como o Filho autogerado do Pai inominável, que é a terceira hipóstase, o consorte de Sofia, que é a Cisígia de Sofia, que ela o encontra no 12º Eon, por isso são 24, porque cada um tem Cisígia, e o Cristo como a luz que vem ao mundo, que está presente em cada ser e que deve despertar este ser para reconhecer o seu estado natural de Cristo e que desperta os seres humanos, dando-lhes de comer da árvore do conhecimento, da árvore da gnose. Eu acho que eu tenho só mais um slide e aí nós vamos parar para conversar. A figura que surge para João é a imagem de um homem divino, que aparece em 3 formas distintas: criança, idoso e jovem. Vocês vão ver quando começarem alguns de vocês já provavelmente já têm essa experiência de ler textos gnósticos, é muito frequente a referência ao espírito tríplice, à criança tríplice, num estilo muito semelhante a como a Laia está referindo aqui, que aparece no texto, né? Indicando 3 tempos, ou sugerindo que é algo atemporal, ou seja, é algo que já foi criança, é jovem e será idoso, mas tudo neste aqui e agora, neste mesmo momento, porque é fora do tempo. Indica todos os tempos, passado, presente e futuro, mas tudo no mesmo momento. Ele se faz visível para transmitir um segredo, que é um segredo de grande importância. Quando o mestre afirma a João que ele está prestes a ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, de modo que João possa compreender sobre as coisas que são visíveis e invisíveis, segundo a Laia, o Jesus age como um platonista. Lembrem que Platão foi lá do século 4, 5 AC, né? Acho que é 4 AC. E nós estamos aqui falando da virada dos milênios, né? Do final do século 1 AC. Como um platonista. E aí ela cita o Zlatko Plise, novamente, né? Que diz sobre essa passagem: alguém para quem o ser, quer dizer, ele age como um platonista, porque, por exemplo, alguém para quem o ser ou o que é deve vir antes do que acontece ou do que acontecerá, ambos na ordem de realidade propriamente construída, na narrativa cosmológica. Então, está falando como alguém para quem o ser que é o que foi e é o que será, sem deixar de ser em nenhum desses momentos. Essa realidade é atemporal. Ele irá discutir aquilo que vem primeiro na realidade, que é o ser eterno de Platão, ou aquilo que existe. E apenas depois passará para o que se tornou e o que acontecerá. Então, aquilo que existe, é o que já foi e o que será, mas tudo fora desse tempo. Também diz, Jesus também diz, que ensinará a João sobre as coisas que são visíveis e invisíveis. Isso também está dito no livro de Tomé, o Tomé o Indagador. É o livro de Tomé o Indagador, que está nesse mesmo Códice 2, de onde tem uma das principais, das 3 cópias do Apócrifo de João e Nag Hammadi, né? O livro de Tomé o Indagador não é o Apócrifo de Tomé, não é o Evangelho Apócrifo de Tomé. O livro de Tomé o Indagador é um outro texto em que Jesus conversa com Tomé, principalmente sobre atitudes, que não é naquela forma de sentenças, como é o Evangelho de Tomé,
mas é sobre atitudes de Tomé. E uma das coisas que Jesus diz, Tomé pede que Jesus lhe explique sobre as coisas invisíveis, né? Tomé faz perguntas a Jesus, e entre elas, Jesus está explicando sobre cosmogonia, para variar, e sobre o que existe no invisível, e Tomé diz, me explica melhor essa coisa do que são as coisas invisíveis. E aí Jesus responde para Tomé, se as coisas que são visíveis para ti ainda te são obscuras, como podes compreender o que não pode ser visto? Se a verdade sobre as coisas que são visíveis no mundo é difícil de explicar, então como irás demonstrar o que pertence às elevadas alturas e ao pleroma, o todo, o pleno, as quais são invisíveis? E como, Jesus reclama de Tomé, podereis ser chamados de trabalhadores, atuantes, ativos, lá, que laboram, né? Se ainda são aprendizes e não receberam a elevada perfeição. Então, Jesus está comentando isso com Tomé dentro de um contexto de coisas que já foram vistas, já foram comentadas, já foram faladas. Ele está dizendo, ó, é difícil, só que vejam que ele está cobrando que vocês deveriam estar prontos para demonstrar não só o que são as coisas visíveis, mas também aquilo que pertence às elevadas alturas e ao pleroma, as quais são invisíveis. Se vocês ainda não estão prontos, como é que vão atuar? Então, está no livro de Tomé, a Laia botou a referência. Esta sequência, que vai ser colocada aqui abaixo, é como será apresentado no Apócrifo de João todo esse contexto em linguagem gnosticizada. Primeiro, o que existe, que é a unidade inefável e eterna. Daí, o que vem a ser, que é a geração do mundo inteligível e do mundo sensível. E então, e o que deve vir a ser, que é o retorno da alma ao reino do Pai. Então, segundo o Plise, como um típico platonista de sua época, o narrador, não se sabe quem seja, passa a exaltar o agnostos theos, o divino desconhecido, o espírito invisível, eterno, incorpóreo e incognoscível um. Aqui, na sequência, vai aparecer, então, o discurso sobre o um, o espírito invisível, a mônada. A próxima linha começa Jesus explicando. Vamos falar da mônada, que é a partezinha, o espírito invisível e o um. Eu só trouxe essas passagens. Gostaria da colaboração agora de vocês. Eu quero voltar. Bom, alguém tem alguma coisa para comentar? Eu vou tirar a tela aqui da minha frente um pouquinho. O Liliandro e depois Silvano. Eu vou tirar um pouquinho a tela. Aqui. Porque eu tenho que buscar um material. Diga Liliandro primeiro ou Silvano primeiro? Tanto faz. Vamos lá, Jane, então. Jane, assim, sei que não estou capacitado aqui para entender o 24º mistério interior. Poderíamos começar pelo primeiro, qual seria? Tá. Essa ideia, ela repete outras tradições, inclusive as tradições antigas vinculadas à Cabala, de que existem 12 forças, 12 hierarquias, né? E na tradição gnóstica, esses 12 eons, que vão desde do mundo mais material até o mais espiritual, eles podem ser percorridos, no sentido de alma,
que caiu, veio ao mundo e volta subindo, subindo, né? Transformando-se, capacitando-se, vibrando nos tons de cada um desses eons acima. Cada um deles se tornam 24 porque cada um deles apresenta um tipo de polaridade, cada um tem a sua cisígia. E aí diz-se que Sofia, quando cai, no seu retorno, ela estaciona no nono eon, porque Yaldabaoth e os demais estão do oitavo eon para baixo. E ela, então, ela faz suas súplicas e se eleva gradativamente até chegar ao 12º eon. E assim ela se torna a Cisígia de Cristo, que é quem é o regente, quem está, quem é a força do 12º eon, que com Sofia torna-se a força, a manifestação daquela força maior do que eles. Eu não sou boa para explicar isso, não. Já li tanto sobre isso, mas não fica exatamente assim tão claro. Viu, Jane? Ah, eu deixei Então, claro? Que bom! viu, Jane? Sim, então seria aqui o casamento na câmara nupcial. Isso, mas o casamento na Câmara Nupcial não é feito por nós, né? É Sim. dentro de nós, né? É nos nossos espaços interiores, é a namorada do coração, onde o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira alma reencontra o seu verdadeiro noivo, né? Ou o noivo chega até a câmara da nossa alma. E por isso esses exemplos, esses símbolos todos que são utilizados. Uhum. Tirei vocês da minha tela. Aí eu tô perdida. Obrigado. Ah, achei-os. Desculpa. E quem é que me ajuda a explicar isso melhor? Ah, todo mundo assim parece que tá cri, 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 cri. Silvano, vamos lá. Liliandro, eu prometo que na próxima eu trago melhor. Para hoje foi difícil. Aqui não, é só uma observação no último slide, ali no primeiro parágrafo, aquele diálogo, aquela conversa ali, me pareceu, eu achei semelhante àquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, e que aparece lá em João 3 também, por coincidência, na Bíblia de agora, né? Aparece lá em Aham. João também, que Jesus fala assim para Nicodemos: se você não pode entender as coisas Isso. né? Eu não me lembro bem agora como você vai entender as coisas do céu, um papo assim que ele É fala, um né? papo parecido com esses novamente. Exato. E eu Então, acho que quando, mas inclusive, tem a ver com a conversa de ser criancinha, né? Não tem que voltar para, também. né? É nesse E até contexto aí. Nicodemos pergunta: "Ah, como é que eu posso nascer de novo, né? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe?" Naquele momento ali, né? E É. aí Jesus: pô, tu é mestre dos judeus e não entende o que eu falo, né? Não entende essas coisas. É muito parecido, né? O texto Vocês aí. não ficam, Silvano, com uma sensação de. O que que vocês estão vendo aí? Estão vendo a minha tela e estão vendo vocês, né? Sim, os dois, Tá. né? Vocês não ficam com uma sensação de que, em verdade, vos digo, a gente não conhece exatamente como é que Jesus trabalhava? Porque, para mim, pessoalmente, do que eu me lembro, Jesus sempre me atraiu muito. E, mas eu não, talvez até pela criação que eu tive, não me satisfazia com aquela imagem de ele é bonzinho, tudo é maravilhoso, ele faz um monte de milagre. Eu não acredito em milagres, milagre como milagre. Eu acho que existe um conjunto de forças que a gente pode colocar em ação, um mestre com muito mais competência, e, por transformação dos nossos estados, promover um milagre, mas que não é assim, o coxo passar a andar, o cego passar a ver, né? Mas é nós que somos cegos e passamos a ver, é nós que estamos coxos e não conseguimos andar mais rápido porque nós precisamos de cura para nossas pernas que não estão funcionando bem. E assim vai. Essa sempre foi a minha leitura. E aí, quando eu vejo nesses textos, isso foi uma das coisas que me atraiu para os apócrifos também. Jesus como um bom professor que
chega lá e diz assim, olha aqui, ô menino, né? E você já leu? Jesus aqui está sempre cobrando, escuta, mas vocês não entenderam ainda? Vai trabalhar, estuda mais, vamos lá, pega, faz, né? Acorda, não fica na espera do que eu possa fazer. Para mim faz mais sentido. Agora, um Jesus que ele fica resolvendo todos os meus problemas e qualquer problema eu me ajoelho e rezo para ele, e se eu rezar para ele e acreditar nele, as coisas vão acontecer, não me atraía. Então, isso me passou a fazer muito pensar assim, eu não conheço isso que me chama atenção, eu não conheço esse homem que me chama atenção, eu não sei exatamente do que eu estou falando, eu não sei exatamente quem é, né? E pergunto para vocês se vocês também têm essa sensação. Desculpa, Silvano, me responde você antes de eu passar para a Sônia. Então, eu vou aproveitar o que tu falou aí. Esse dia eu estava na sinaleira e eu vi escrito num carro lá que Jesus, é uma frase que dizia mais ou menos que Jesus estava dando as coisas para aquela pessoa, que Jesus está olhando por mim, Jesus está me salvando, alguma coisa assim nesse sentido, né? Escrito no carro. E aí, na hora, assim, eu me veio exatamente isso que tu falou, Jane, que a questão de a gente achar que Jesus faz os milagres, ou que é uma pessoa que está lá no céu agora, olhando por nós, tentando nos salvar, na verdade, o que acontece, eu pensei nisso, é que é o ensinamento dele que a gente aprende, que a gente segue, é que nos salva. Aquilo que ele deixou a mensagem. Então, quando eu estou munido daquela evangelização, daquele ensinamento dele, eu automaticamente já estou fazendo um milagre em toda a minha vida. Não é Isso já ele, é um milagre. não é ele que está fazendo, mas o ensinamento que ele deixou e que eu aprendi e eu estou seguindo. É aquela pessoa que estava num caminho errado, conheceu a palavra, o ensinamento e se modificou, né? Se modificou para melhor, se salvou por si mesma, mas não porque Jesus veio ali, botou a mão e apareceu e deu uma benção. Não, é a pessoa que se modifica e é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo de acordo com os textos, né? Então, eu É, acho que a e- pessoa que tem um conhecimento, aquele conhecimento, desculpa, eu já estou ensinando, aquele conhecimento se torna tipo uma armadura, tipo uma ferramenta, sabe? É o que faz a pessoa se eu salvar. concordo com você. E eu acho interessante por isso que eu gosto do estudo em grupo, quando vocês falam, a mim também parece que fica mais claro aquilo que eu bem penso. Aliás, eu acho que é esse o caminho. Quando e eu gosto do uso da questão, fala assim, essa é a palavra, né? Às vezes isso está traduzindo, esse é o logos, essa é a energia, essa é a luz que está em nós. Mas mesmo que a gente tomasse isso como os ensinamentos como palavras, não basta a gente conhecer os ensinamentos, eles têm que ser, né, manifestos em nós sermos isso. E aí isso me retorna a ideia do milagre, a gente passa a enxergar o que a gente não enxergava, deixa de ser cego. A gente levanta daquela cama em que a gente estava atirado. A gente sai a caminhar pelo mundo e não a ficar arrastando as pernas e não saindo do lugar, né? Então, para mim faz muito sentido os milagres, mas os milagres nesse sentido, um despertar da nossa verdadeira estado de ser, dessa luz interna. E eu não acho, e essa é uma posição minha, que isso significa saber as palavras, mas de ser tais coisas, né? Eu, isso me encanta, realmente me encanta. Obrigada pelas dicas, Silvana. Sônia, oi, Sônia. Acho que a Sônia sumiu. Tá. Ô, Lígia, te passo a palavra. Quando a Sônia voltar, a gente vê. Eu acho que a Boa Sônia noite. foi ver a gata dela. Foi VH. Boa noite.
Boa Nossa, que aula noite. gostosa, que aula gostosa, que assunto, que assunto Você é gostoso. suspeita, tá? Eu estou feliz, sério. Porque eu estou pensando hoje, o tempo todo assim, sabe, vem na cabeça sobre o hino de Jesus, uma coisa e outra, e o assunto está casando perfeitamente com isso, porque é o exemplo de Jesus que a gente tem que seguir, né? É o que o Ele Silvano deixou um acabou de exemplo dizer. exatamente maravilhoso, tá linda a aula. Por causa disso, também teve o Liliandro perguntando sobre as exígias, vai ficando cada vez mais claro, né? Que foi um convite, Jesus trouxe um convite para a gente, ó, quer conectar com Deus, com o Pai, faz assim, ó, tá vendo como é que faz? Então, ele trouxe isso, ele ensinou e a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender. E Pois é, nesse sentido que tu está falando, Lígia, olha só, é, não você, de são, certa forma, destaca muito fortemente como o que Jesus está dizendo não é um ensinamento no sentido livresco. Não Sim, é um. É o que ele fica dizendo para eles, mas o que que vocês estão fazendo, que estão esperando? Não sou eu que tenho que estar falando, é vocês. E falando aqui é expressando tais verdades, né? sim, Vocês sim. estão dormindo, chacoalha, acorda, sai desse sono que te atopeta de pesadelos, Fica assim, aquela coisa, tá todo mundo dormindo. Como assim? Como assim, esperando né? que ele faça. Exatamente, ele que tem que fazer, porque, nossa, ele que é o filho de Deus. Não é vamos assim, ele falar. estava falando, foi um convite, venham, venham. É assim que faz, olha, vamos fazer junto. Ele pegava na mão da turma, é bonito demais, é lindo isso, pensar nisso, sabe? E desespero também que devia dar, que o pessoal não A turma entendia. não era aquela turma, né? A gente está se comprometendo também, né? Sim, sim, agora, né? Agora. É sempre no presente. É que bonito que é isso, não? É sempre no presente. Então, agora, a gente se compromete mesmo. Vamos fazer, vamos seguir o exemplo, porque ficou muito claro isso. Ficou muito claro. E a aula está linda, está ótima. É Eita. aquela Hoje, coisa. hoje, Dani, tá me ouvindo? Agora sim, Sônia. Não, eu estou aqui o tempo todo. Só que, assim, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa que eu vou ficar aqui escondidinha. É porque eu estou fazendo um tratamento dentário e está bem chatinho. Então, por enquanto, eu não posso mostrar minha figura em público. Estou aqui, adorei, bem curtindo vocês aqui. Eu estou aqui, é que o meu outro fone acho que está com defeito, aí eu troquei o outro aqui porque vocês não estavam me ouvindo. Mas, enfim, aula, como sempre, né, Jane? Eu adoro te ouvir as suas explicações, porque você explica de um assunto complexíssimo, né? Uma linguagem. Eu vou te dando uma olhada de coisas que a gente já falou. É uma linguagem que não é aceita a maioria de nós, assim, que, não, Claro. que a gente não tem esse hábito, né, de falar, né? São conceitos, né? Que às vezes até eles vão para abstração em alguns momentos, assim. E essa questão que estava sendo abordada e que eu vejo nos textos, para mim é mais do sentir mesmo, sabe? É fazer sentido que faz sentir no coração. Assim como as pessoas escolhem, né? Aquilo que elas vão seguir, aquilo que elas vão estudar, se aprofundar, é porque faz sentido, em alguma medida, né? Em algum momento da vida, aquilo começa a tocar mais do que outras coisas que tocaram lá atrás. E quanto aos milagres, eu concordo plenamente contigo também, assim, né? Eu acho que para acontecer milagre, a gente tem que ser milagreiro primeiro. A gente é que tem que se fazer, já somos um milagre em si, Sim. né? A gente já é um milagre. É isso Nós já que é. Tem que somos ter um milagre consciência. que é belíssimo. As pessoas, eu às vezes fico tão chateada
com alguns seres humanos, sabe? Porque, assim, poxa vida, tia, isso já é um milagre, né? Sim, Às vezes, de 5 irmãos, cada um é completamente diferente, nós somos diferentes aqui nesse grupo, né? São vários aspectos as nossas diferenças, as nossas singularidades, as nossas subjetividades, e isso é belo, é de uma riqueza que as pessoas Uhum. não... Isso é um milagre em si. E essa são. perda, eu fico tão sentida às vezes, tão chateada, que é uma perda de tempo algumas coisas, Ah, né? sem Tá? dúvida. Posturas, alguns comportamentos, né? Nesse aspecto, assim, eu fico bem Uhum. entristecida. É o desvio da atenção, né? Tem muita coisa que está desviando a atenção. Então, a gente ter esse momento aqui juntos, aqui pensando, né, nesses assuntos, ajuda a focar. Que Jesus ele faz um convite, é um convite o tempo todo. Façam como eu faço. Olha o que eu estou fazendo. Vocês podem fazer até mais do que eu. É só se comprometer. Então, é É, maravilhoso vão nos isso. É mostrando maravilhoso. isso, né? Ele é um cara, né, que ele teve acesso a muitas informações. Por exemplo, assim Sim. como o professor, só para citar vocês três, assim, né? A Jane, a Laia, vocês, por um caminhar de vida, estão tendo acesso a algumas informações e estão socializando essas informações, Tenha né? certeza que isso não é de agora. Sim, pois é, a gente percebe isso. E E vocês, nem vocês estão aqui por acaso. é, sim, mas assim, isso vocês estão socializando, né? E, e isso é belo. E eu vejo Jesus assim, ele teve acesso a informações há no mínimo uns 20 anos da vida dele. Ele foi estudando, né? Pelo que eu observo assim, né? Ele foi estudando, estudando, ele, opa, eureka, é por aqui o caminho, tem que passar isso adiante. Aí ele começa, sabe, quando se descobre assim eu, por exemplo, eu quero ir passar isso adiante, assim, né? E aí ele começou, só que assim, as pessoas não entendiam de pronto, né? O Eu que vou ele... aproveitar a tua fala, Sônia, e com alguns comentários que a Lígia trouxe, e antes de passar para a Kátia, vou perguntar para todo mundo. Ah, eu sei, mas você também, eu sei, não esqueci você não. Né? Vocês acham que se nós estivéssemos no lugar daqueles discípulos que estavam lá, e nada garante que aqui no grupo não tenha alguns daqueles discípulos? Eu não sei. Não sei se alguém aí vai se apresentar como, eu era o fulano. Não, não, eu estou brincando, tá? Mas nada impede que isso possa ser verdadeiro, tá? Não estou dizendo que é, nem estou dizendo que não é. Mas e se nós estivéssemos lá, estaríamos nós entendendo? Estaríamos nós compreendendo que não é uma questão de repetir a frase, né? Quantas vezes a gente diz, fazei ao outro aquilo que queres que façam a vós mesmos? É nós que estamos dizendo ou estamos repetindo palavras, né? Uhum. Como agora a passagem complicada da Sofia, por suas súplicas, chega ao 12º Eon, ultrapassando o 9º Eon, e encontra com o Cristo na câmara nupcial, e então se dá a mística do verdadeiro casamento. Isso são palavras. Isso é real para mim? Então, claro que à medida que a gente repete as palavras, que a gente as estuda, que a gente troca aqui em experiências, a gente se aprofunda. Tende a ter a chance de estar mais avançado no sentido mais profundo no caminho, né? Mas quantas vezes a gente simplesmente repete palavras? Sim, e esse eu acredito que esse é um grande problema, inclusive. Repetir palavras. Que, na medida Muita em que gente serve, acha que se rezar 3 Ave Marias, 5 Pai Nossos, 3 vezes por dia, pronto, está se salvando. está se salvando, e não é assim. Ou pode Tem que ser cantar o sentir, né? Om, pode ser fazer o mantra da compaixão, tanto faz. Tem Olha, que mas sentir, tem pensar que que está sentir. salvando já está de bom tamanho. O problema é que, assim, as pessoas não seguem nada.
mas eu só desculpo os demais ali. Essa questão, quando o Silvano falou ali da palavra, isso é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas, assim, para mim, pelo menos, elas querem enfiar goela abaixo da gente, que a Bíblia é a palavra, que tudo que está ali, que tu tem que, né, tem que. Então, assim, ali tem 4 textos, né, e mais um enxerto de várias outras, né? Mas, enfim, assim, e essas palavras todas que foram descobertas, isso, sabe, Então, fico pensando isso, mas, enfim, um outro momento de reflexão para a gente. Deixa eu a passar pessoa adiante, fica. está cheio. Sim, Lígia, está cheio de gente aqui esperando. Fala, Tá, Lígia, mas a é gente só para acha. completar, Aham. a palavra ela serve enquanto não põe em prática. Aí repete, repete, mas tem que pôr na prática, né? Aí a gente vai, então, vamos em frente. Um beijo para vocês. Fica aí, mas é. Rapidamente, porque já são 20h31. Então, Mas eu eu não comecei quero. atrasada. Não, Mas tudo não bem. vou passar É que das 9, não. eu não quero me alongar, mas eu tenho algumas coisas para pontuar quanto à questão do que está no texto. Uhum. Logo no começo, na página 161, eu fiquei com dificuldade no primeiro parágrafo, porque começa assim, como me parece que tem um, um relator, alguém que está de fora olhando, olha, um dia, João, filho de não sei quem, tererê, tererê. Aí ele faz a pergunta a ele, ou seja, pelo descrito, João, desculpe, porque eu sou muito, eu tenho esse problema com a compreensão do que está escrito. E aí eu fiquei muito encucada com isso, porque aí ele fala, eu respondi. Eu respondi quem? Quem é o relator, a pessoa que está Uhum. descrevendo esse episódio, o João. Depois eu entendo que é o próprio João que responde. Então, É, eu fiquei meio. Isso me deixou um pouco confusa. sim. Primeiro, essa é uma coisa que eu queria pontuar. Agora, tem outras coisas que é o seguinte: achei lindo o que está escrito na página 195. Deixa eu pegar aqui que eu vou ler, porque eu achei muito bonito, que é Eu estou sobre. com o livro aqui também aberto. Aham. Então, na página 195, tem essa descrição da montanha que eu achei muito legal. A montanha é o lugar onde a natureza eleva-se por si mesma das entranhas da terra e ela ergue-se aos céus. É possível subir a montanha, mesmo dentro de um quarto em sua casa. Isso eu achei linda essa imagem, sabe? Achei muito legal. Desculpe se eu estou demorando, mas eu vou ser mais rápida. Não, relaxa. Vamos lá. Nessa mesma página, lá no fim, quando Jesus vem e pergunta por que estão dormindo, a minha interpretação para esse domingo foi porque vocês estão anestesiados, vamos acordar da anestesia. Exato. Nesse sentido, para mim isso me soou, sabe, na hora que eu li, eu falei, eu interpretei E, desse jeito, e Jesus usa esse tipo de palavra várias vezes com eles. do Quem já teve a dormir, né? oportunidade de ler vários desses textos, Jesus reclama muito que eles estão embriagados, dormindo, desacordados, tontos, perdidos. É, mas eu achei interessante mesmo colocar nesses pontos. E aí, esse Jesus que está referido aqui, você falou que é um bom professor. Eu diria que ele é exigentíssimo. É É um um bom professor professor. exigente. Ele é duro na queda. Ele não amolece, não. Dá a impressão que ele confia no que ele está falando. Sim, A sensação que dá, porque ele cobra no sentido é de o muito problema é de firme. vocês, eu estou sugerindo, mas vocês têm que fazer alguma coisa, não fiquem me pedindo. Isso, essa coisa da promessa. E a deturpação foi muito grande, né? A Foi, deturpação foi muito grande de mostrar uma figura que não tem a ver com esse texto, tem nada a ver. E essa coisa de fazer promessa, de pedir,
eu sempre tinha uma fala para as minhas amigas muito carolas. Ah, eu fiz promessa, eu pensei, para com isso, vai ocupar o santo com isso, tem tanta coisa importante para o santo se preocupar. Então, isso que eu queria pontuar, e é isso, que é um Jesus exigente, e é isso mesmo, que depende muito de você, não espera que eu vou te dar de mão beijada, não é isso? Trabalhe. Você falando isso agora me lembra uma coisa que quando o Silvano falou, eu queria comentar. O Silvano estava falando sobre a questão dos milagres e o que cada um pede para si e o que cada um acha, né? E como você está falando agora, eu achar que eu individualmente, assim, faço grande diferença? Faço. Todos nós fazemos diferença. Mas não tem que ficar pedindo coisa nenhuma. Deus Isso. não serve para isso. O divino Principalmente, né? Olha em volta. Será que você está tão mal assim? Olha em volta. Não, você é tão importante assim? Ela Faça a sua caminha. parte, né? Oi, Sônia. Não, eu estou só complementando. Levanta-te e caminha. Ou Você seja, levanta-te e caminha, isso. Te luta, vira. te vira. Não, caminha para fazer vento, que nem um amigo meu fala. Vamos lá. É isso aí. Muito bom. Obrigada. Viu? Obrigada, Mazé. Eu acho bom isso que a Mazé também traz, de pegar ali no texto, e ela tocou num ponto que eu sempre falo com vocês, porque é complexo. Ó, Yara, a questão das dificuldades que a gente tem com tradução. Porque, assim, a gente faz o melhor que nos parece. Mas esses textos, esse aí, por exemplo, ele foi mais provavelmente escrito em aramaico, talvez em grego. Por quem? É atribuído a João. Aí foi traduzido não sei quantas vezes e chegou a nós, aos estudiosos, em copta. Então já tem mais pelo menos mais uma tradução aí, né? As 4 cópias que se tem não são idênticas, portanto, dizer que Jesus ou João disse aquilo é temerário. Ele deve ter dito algo semelhante àquilo, mas depende da cabeça de quem traduziu o que de fato foi dito, né? E aí, do copta, nenhum de nós aqui lê copta. A gente lê algumas palavras no grego, porque muitos desses textos, as palavras estão escritas em grego. Então, algumas das nossas traduções se apoiam bastante também no grego, mas a gente não domina muito o grego. E isso serve para qualquer outro que esteja traduzindo o texto. Então, do copta, ele foi ao inglês, com diferentes traduções. Vê a Laia, coloca na nota 1 dela aí, desse capítulo, os 5 diferentes tradutores que ela está se apoiando, né? E do inglês chegou ao português, ou seja, vocês têm uma porcaria de uma tradução da tradução da tradução da tradução. Então a gente tem que intuir muito mais do que dizer. E aí pegam a Bíblia em português e diz, o que Jesus disse. Como é que você vai saber? Ele pode ter dito algo semelhante àquilo. Então a gente tem que ir mais do que só decorar palavras. Sei lá como que essas palavras chegaram, né? E aí, quando entra na conjugação dos verbos, mas fica ainda pior, porque a gente às vezes não sabe se está falando do passado, do presente ou do futuro. Afinal, o tempo não existe, né? E ainda por cima tem o instrutor, tem o discípulo redator, tem o ouvinte que está escrevendo e tem todo o grupo. E eles usam, ainda mais em inglês, que você bota o you e tem que adivinhar. Muitas vezes não está claro se é você ou vocês. E assim, a gente lê, olha, a gente demora muito para traduzir esses textos, porque. E depois, quando a gente lê de novo, como a gente fica com brabo, porque não ficou bom. Tem muita coisa que hoje, trabalhando aqui, a gente vai percebendo que algumas coisas podiam ter sido colocadas melhores. Mas é fundamental a gente entender que não dá para dizer, afirmar que aquilo foi escrito. Se eu escrever um texto e vocês lerem, vocês podem afirmar, a Jane escreveu isso aqui. Agora, se eu traduzir um texto que alguém já traduziu e o que o outro copiou e que alguém disse,
uma aproximação. Ainda bem que tem essa aproximação. Mas o verdadeiro trabalho, a transformação que o Silvano, inclusive, estava chamando a atenção, parte muito da inspiração interior. Exatamente. Kátia. Oi, Jane. Oi, pessoal. Então, eu estava refletindo aqui, Jane, tentando imaginar. Eu gosto muito de trazer tudo para o prático, sabe? Para a minha vida. Assim. E eu fiquei imaginando João extremamente arrasado, depressivo, né? Com aquilo tudo que ele acabou de viver, né? A perda gigantesca. Acho muito difícil de perceber, traduzir, entender né? isso. Traduzir isso. E aí ele vai para uma sinagoga, não sei, ele vai para o mercado e alguém tira uma dele. Fala, mas viu, cadê seu mestre? Por que você está aí de cabisbaixo? Né? Quer dizer, o quanto, trazendo aqui para mim, o quanto às vezes a gente não está numa situação muito difícil e chega alguém e fala, isso aí não é nada. Porque você não acredita em tanta coisa. Como eu sou psicóloga, as pessoas falam, você não é psicóloga? O que você está aí com, né? Tá triste por quê? Ou entrega nas mãos de Deus e pronto, e vai. Tem umas frases assim horrorosas, né? Tudo no tempo de Deus. Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa turbulência que não deve ter causado para João nesse momento, e ele sai dali, e ele sai dali e vai no monte orar, né? Então ele, de alguma forma, ele já era um ser tão evoluído, muito, muito, que ele consegue, né, equilibrar um pouco a mente, né? E transcender dentro dele mesmo e chegar em algum lugar médio que seja, onde Cristo consegue descer até ele e falar, opa, por que você está triste? Você não está acreditando? Estou aqui, ó. Eu estou aqui. E chama ele para essa realidade invisível, que não é aqui da carne, né? E que realmente é a realidade. É onde tudo acontece. E aí eu fico pensando o quanto a gente não consegue nem estar aí. Porque só de você conseguir acalmar a mente num momento de turbulência emocional, já é assim, um ganho maravilhoso, né? E quem dera, nesse momento, você ter uma presença, ou sentir intuitivamente que fosse uma presença dizendo, olha, para um pouco, a realidade não é isso aí. Volta um pouquinho. Né? Então, eu acho que esse caminho, essa escada que a gente está... Eu acho que todo mundo falou um pouquinho disso, né? Porque uns falam, usam a palavra ao pé da letra daquilo, e outros querem fazer promessa e não vou comer doce. A gente escuta umas coisas assim, bem... Quando, na verdade, o chamado é muito mais profundo, né? É um trabalho muito exigente mesmo, e tem que ser, né? Então, Jesus, eu falo Jesus, mas eu estou me referindo a Cristo, o ungido. Ele diz, olha, o caminho é esse aqui, ó. Mas vocês estão dormindo. E aí, lá no meio das falas, né, eu me lembrei daquela partezinha, não vou lembrar direito como está escrito, como ela escreveu, mas ele diz assim, como que você quer saber do invisível? Acho que do Tomé, né? Na parte do Tomé. Como que você quer saber do invisível se você não sabe do visível ainda, da matéria? Né? Então, essa reflexão que eu quis trazer, assim, eu consigo visualizar essa perturbação de João, essa dificuldade dele. E ele consegue
apesar disso, sair, né, ele vai para o monte, ele vai para um lugar mais alto dele mesmo, ele volta para casa, para a morada, o templo dele, e nesse E voltar-se, nesse lugar ele encontra o ele Cristo nele. encontra o Cristo, ele encontra o invisível, que é o bálsamo, né? É. Foi essa reflexão. Obrigada, Jane. Obrigada, Kátia, colegas. deixa eu aproveitar a tua fala e aproveitando que a Renata é a próxima, eu tenho a impressão que você, Kátia e Renata, não estão desde o princípio do nosso estudo, porque a gente começou Não, pela parte eu não 2, estou. depois a parte 1 do livro, e lá na parte 1 a gente vê a história de João, né? João, que é irmão de Tiago Menor, Marco e Madalena, que é filho de Zebedeu e Arsinói, e que é conhecido como Lázaro, seu verdadeiro nome é Lázaro, João é seu nome de batismo, pós o batismo que ele recebe, né? E a gente, na época, eu me lembro como a gente comentou bastante que João não é qualquer, não. Então, assim, não é à toa que com João tem tantas dessas conversas muito mais intensas. É com João, é com Madalena, é com Mateus, é com Tomé, é com Tiago, né? Dá para identificar, existem questões que nos trazem a pensar quem eram, de fato, o grupo dos discípulos mais próximos, dos discípulos, vamos dizer, mais intermediários, e tinham os muitos, né? Não desmerecendo os muitos, mas, assim, havia uma gradação. E sim, você tem razão, João não era um qualquer, não. Certamente ele era capaz de muito mais do que outros ali que talvez não tivessem a estatura de João. Sim. Acho muito interessante. Muito bom, obrigada. Renata, Olá, boa noite. Estou com a voz meio esquisita, que eu estou tossindo, está muito seco aqui. Enfim, eu queria fazer um comentário. Lá na página 195, tem um pedacinho que fala sobre métodos, né? Os aham, métodos afastam do verdadeiro caminho. E aí eu me pergunto assim, o caminho que Jesus estava ensinando sobre os mistérios, sim, né? As coisas do mundo oculto, mas ele ensinava os discípulos uma coisa que é primordial, assim, que é o fato de ser humano. E talvez Jesus tivesse tão aflito com essa questão de os discípulos estarem dormindo, porque a gente fala muito que é tudo muito longe, mas não é. E eu vou dar um exemplo que não é. Quando a gente fala sobre autotransformação, a gente está falando do nosso processo interior. Mas como que passa isso para frente? A partir do momento em que eu toco o mundo do outro. E se eu toco o mundo do outro a partir do momento em que eu estou fazendo um processo de transformação, onde eu sou o meu próprio eixo, né? E uhum, considero o outro como o próprio eixo de si mesmo, e então eu posso considerar que eu sou um ser criador e o outro também é, e da interseção entre nós dois há um espaço em comum que eu posso chamar de filho. Desse filho tem que nascer outra coisa, não pode nascer outra coisa que não amor. E não é sobre isso que Jesus vem ensinar? interessante a sua reflexão, Renata. Era isso. Porque Muito isso subjetiva, mas aproxima. muito interessante. Belíssimo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Liliandro, e depois do Liliandro, se ninguém mais quiser falar, nós vamos fechar. Liliandro, antes de Ah, você oi, falar, Sônia. não, antes do Liliandro falar, Liliandro, eu tive que rir, porque eu quase não leio ali, mas casualmente apareceu ali, quando tu escreveste, que na época de Jesus, quando a Jane estava falando, né, que talvez alguns de nós fossem discípulos, o Liliandro escreveu ali, eu seria que estava na multidão ali. Liliandro, desculpa, mas eu tive que rir. É. Eu quase não Gente,
Mas aí, na hora, como eu estou aqui obscura, aí acabou aparecendo ali. Desculpa, mas eu tive que ir. Ficou muito engraçado. Mas vocês não acham que poderia ser uma bênção se a gente estivesse na multidão? Não digo só de Jesus. Jesus não é o único mestre que existe no mundo, ou que esteve no mundo e que está no mundo. Mas tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele repetia isso toda hora, porque nós temos que ter olhos para ver. Aquilo tem que se tornar visível em nós e para nós e de nós. Não porque ele disse, não porque ele mostrou, mas porque nós somos capazes de ser aquilo, de ver aquilo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça de verdade, né? Que aquilo ecoe dentro de você. E aí tem a ver com o que Renata também estava comentando. Não faz sentido, e é complexo dizer isso, sem dúvida, você fazer um discurso, e aí, assim, eu sempre digo para os meus alunos lá na faculdade, inclusive, eu dizia isso, eu dava aula de metodologia de ensino, e eu dizia para eles, eu pego a disciplina mais ingrata que tem aqui, eram alunos de filosofia, porque eu tenho que estar fazendo o que eu estou dizendo que é o que deveria ser feito. Metodologia de ensino, eu estou ensinando sobre metodologia de ensino. Então, olha que lugar árido, né? Exigente, onde eu me coloco quando eu convido vocês para a gente vir estudar em grupo, e vocês ficam me cobrando de eu sou igual todo mundo aqui, eu só estou coordenando, né? Mas todos nós poderíamos já ter estado, e provavelmente estivemos, talvez na multidão que acompanha algum ou alguns mestres, mas não se desmereçam tanto assim. Quem sabe a gente já esteve mais próximo, né? São muitos, não são? Parem de pensar que era 30 mil, 50 mil, essas coisas não existem, tá? Nem tinha isso de gente naquela região. Mas, assim, são muitos que já passaram e, às vezes, não tiveram olhos e ouvidos para ver e ouvir. Mas, às vezes, uma sementinha ficou. Liliana. Jane, assim, ó, vou falar o que eu penso a respeito do ensinamento de Jesus. Me parece assim que, além de ser um grande mestre e ter conhecimento do mistério, ele tinha muito conhecimento do homem, entendeu? Então, tudo isso ele está mostrando para os discípulos e colocando eles no centro. Eu acredito, não sei, não tenho conhecimento disso, mas me parece que vindo lá dos gregos, né, eles colocavam os deuses, né, mas tudo para fora. Eram poucos que tinham esse conhecimento de trazer Entender como forças internas. E Jesus está dizendo assim, viu? Aqui não tem Deus lá fora. O Deus está dentro de vocês. Assim como a luz está dentro de vocês, a sombra também está. O ego está aí, dentro de vocês. Me parece aquele momento ali que João, ele sente a morte do mestre e ele está ali refletindo, quando fala do Arimã ali, que vem do zoroastrismo, é aquela voz dentro do cara que está dizendo, viu, eu acredito ou não acredito? Para mim ali é uma aprovação de João. É uma aprovação, também leio assim. Realmente ele dizia assim, tá, eu vou acreditar ou não vou no que o mestre me ensinou. Daí ele para, ele pensa, reflete, vai lá e medita, e ele entra realmente em contato naquela energia que o mestre havia ensinado ele entrar dentro, ele mesmo buscar isso dentro dele, né? Então, assim, você colocar, por exemplo, todas aquelas pessoas, aqueles discípulos ali que tinham sempre Deus externo, você colocar Deus dentro deles, o cara vai dormir mesmo. Por isso que ele chama a atenção, diz, viu? Acordem, vocês são deuses, vocês têm que praticar o ensinamento, né? Mas não aquele ensinamento, por exemplo, eu imagino que eu sou um deus, daí vamos lá para o Eldabaô, né? Eu sou Deus e não tem mais ninguém. Não, peraí, né, meu amigo?
É diferente a Sou coisa, né? Deus e não há nenhum outro acima de mim. Uhum. Então, assim, eu entendo que Jesus tinha um conhecimento profundo do funcionamento do corpo humano e de todo o mistério da vida, né? E isso que ele estava passando para os discípulos. Então, assim, João, ele tinha um conhecimento absurdo para absorver isso, porque se lê o que está aqui no texto, se você não tiver um conhecimento de filosofia, de uma mística, de um mistério, você não entende nada, você não tem capacidade de absorver isso e passar para frente, né? Então, é isso assim que eu penso de Jesus. Ele conhecia essas energias do ser, né? E estava colocando os discípulos no centro. Olha, é você. E tudo isso está acontecendo. O passado, o presente e o futuro está acontecendo agora, como está acontecendo aqui Uhum. agora conosco. Nós estamos revivendo o passado, o presente e o futuro, tudo aqui, né? Então, o mistério está aqui essa noite, nessa aula. Então, aqui a Uhum. gente tem que acordar e vivenciar isso, né? Exteriorizar isso que a gente está absorvendo. É. E cada um de nós vai, usando a sua palavra, absorver isso a seu próprio modo, com seu próprio filtro, com a sua própria condição, né? Não é uma coisa que ou eu, ou a Kátia, ou a Mazé, ou qualquer um de nós aqui, o Silvano, você, Liliana, tenha dito, mas é como em cada um isso reverbera, né? Então, duas coisinhas que eu queria falar para a gente fechar. Um, esse comentário que a Laia faz no início aí, acerca do princípio do texto, ela se baseia muito em Pis-Sofia. O dia, quem ainda não leu Pis-Sofia, eu acho uma das leituras mais complexas que tem. A tradução é muito, assim, não é fluida, né? A gente percebe que ela não é uma coisa que está clara, explícita, e é muito difícil de colocá-lo, porque a não ser que a gente lembrasse de fato, mas ainda um dia a gente vai conseguir pegar a Psofia e trazer uma melhor ainda que a do Raul, que a do Raul é boa, mas tem muita coisa ali que precisa ser melhorada ainda. Mas quem já leu Psofia vê que em Psofia Jesus está pegando cada uma dessas questões que cada um de vocês falaram, e o Leandro estava comentando agora, e tentando mostrar o que cada uma dessas atitudes, dessas palavras, dessas senhas, desses sentimentos, onde é que se coloca cada coisa dessas e como isso transforma e é transformador, né? E como isso tem que ser, como disse o Liliandro, presença de si mesmo, e não algo sobre o que você fala, mas algo sobre o que você demonstra, você expressa, você é. Porque a transformação é interior. E essa transformação transforma os outros. E o outro ponto eu esqueci. Mas vamos embora. É, é, tem muitas perguntas, muitos comentários interessantes aqui no chat, mas eu vou fazer como eu fiz das outras vezes. Eu vou colocar eu trago na próxima reunião, copio as passagens e a gente comenta se achar que é o caso. E gostaria muito que vocês fossem lendo o texto. À medida que a gente estudar o Apócrifo de João melhor, Sofia vai ficar mais fácil. E a Gnose da Luz está para sair a qualquer momento, que é o Bruce Codex, né? Que é mais difícil do que o Sofia. Mas a gente não vai traduzir o Bruce Codex todo. A Alaia está traduzindo o Apocalipse do Bruce Codex, que são 3 textos. Apocalipse, a Alaia está traduzindo. E está uma tradução muito difícil, ela tem comentado comigo. Mas já vai trazer para a gente um gosto da coisa. E sobre os 2 livros de Eo, o Alberto traduziu partes e trouxe muitos comentários. A gente vai sair com uma boa noção desse Bruce como um todo. Para o dia que alguém aqui souber ler diretamente no Copta ou lembrar das reuniões com Jesus, a gente então traduz e coloca ele todo à disposição. Gente, eu fico brincando, mas não é tão brincadeira não, tá? Não é tão brincadeira não. A gente tem que ouvir às vezes a si próprio, porque muita coisa a gente sabe e não sabe por que que sabe, mas às vezes a gente sabe, né? E eu tenho certeza que vários de vocês aqui sentem certa familiaridade
com algumas dessas coisas. Eu lembro a Sônia falando, né? Quando eu ouvi essas coisas pela primeira vez, fez sentido. Vários de vocês já disseram isso. Porque faz sentido. Porque está tocando num ponto mais profundo do que o que é mais fácil. Se você acreditar, Deus te salva, ou você se salva se você botar isso em prática. A atitude preguiçosa costuma ser mais presente, né? Então, é ajudar os que estão um pouco mais na preguiça a despertarem. Porque a ressurreição tem que ser aqui, em vida, agora, não depois que morrer. Senão você vai ficar vagueando, né? Vai ter muita conversa pela frente. Eu estou indo devagar, sim, gente, porque lá para frente vai ficar bem mais complexo. E eu acho que a gente está fazendo o que precisa ser feito, tentando trazer na nossa linguagem, né, na nossa vivência, para aquilo que a gente sente em relação a isso. Porque se a gente não sentir em relação a isso, não vai fazer sentido. A palavra se repete, mas é isso mesmo. Se não fizer sentido, não vai ter sentido, né? Então, eu convido vocês a gente a fechar a reunião.